Oi, gente, boa noite. Eu vou começar a aula de hoje falando sobre agora o nosso segundo módulo, né, do curso, que a gente vai falar mais especificamente sobre IA e introduzir IA, né, e o ambiente de segurança para vocês. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Coloquei esse curso para 5 dias também, né? Aí aqui eu coloquei a emenda do curso durante essa semana. Vou falar agora rápido sobre a introdução a IA e ao ambiente, né? A emenda da aula vai ser essa. A gente vai, hoje, nosso foco vai ser compreender essa transição de segurança básica e assinaturas para baseadas em comportamento. A gente vai diferenciar inteligência artificial, machine learning e deep learning. Vamos conhecer também as bibliotecas essenciais do Kali, né? As que são indispensáveis para um analista de redes. E também vamos configurar um ambiente de desenvolvimento Python. Começando a falar agora um pouco sobre a evolução, né? A evolução da defesa digital. Como vocês sabem, né? A gente utiliza antivírus e firewalls funcionais para estar, né? Bloqueando, né? Para estar fazendo a nossa segurança em cima disso. Mas esses ataques têm uma limitação porque eles só conseguem bloquear aquilo que eles conhecem, né? E quando há um desvio de um padrão, dificilmente a máquina consegue detectar esse ataque, né? Aumentando a probabilidade de falha de segurança. Então, é como se funcionasse dessa forma. Tipo, tem uma lista, né? Imagina numa festa, por exemplo, e na lista tem esses nomes proibidos. Aí, por exemplo, se alguém não tiver na lista, essa pessoa não entra. E a partir disso, o problema é que, por saberem que há essa mudança, né, que eles só têm conhecimento de coisas que eles já viram, os invasores eles se aproveitam disso justamente para estar investindo nesse desvio de padrão, né? Visto que eles só precisam mudar o código. Então, essas limitações de regras manuais, elas acabam interferindo diretamente na parte de segurança da informação, justamente porque uma pessoa ela não consegue fazer isso o tempo inteiro. São milhões de logs, são milhões de listas, né? Então, é impossível um analista humano não conseguir fazer isso. Então, isso se torna um ponto de partida para a gente estar observando justamente porque não é o suficiente para impedir uma invasão sofisticada, né? Então, como é que a gente consegue deixar o nosso ambiente mais seguro e automático? Então, em vez da gente nos perguntar o que é esse arquivo, a gente pergunta o que é que esse arquivo está fazendo, né? Vale lembrar também que a análise comportamental, ela busca padrões de anomalia, permitindo a gente detectar ataques nunca vistos. Segurança comportamental, porque agora, em vez da gente focar diretamente no nome, né? Como fosse segurança, né? Que eu dei o exemplo anterior, a gente vai observar como é que é o comportamento dentro do ambiente, né? O comportamento da pessoa. Então, se alguém começa, por exemplo, a querer tentar abrir todas as portas, querer verificar, né? A IA ela vai perceber isso e como uma anomalia e vai intervir, né? Mesmo que ela nunca tenha visto esse tipo de comportamento acontecer, justamente por conta desse comportamento anômalo, né? Então, a partir de comportamentos anormais, a IA consegue subverter aquele ataque. Falando um pouco sobre a explosão de dados, que é o Big Data, né? A gente sabe que na rede há milhões e milhões de tráfegos que ocorrem, toda hora de uma forma massiva. Então, sempre vai ter milhões e milhões de dados sendo enviados e milhões de dados sendo recebidos. Então, implementar IA em sistemas de segurança não é algo apenas visando a sofisticação, mas sim por uma necessidade de processamento, visto que essa tecnologia
ela permite a gente olhar de uma outra forma, né? Visto que ela consegue enxergar em dimensões de dados do que o olho humano ignora. Então, aquilo, por exemplo, aquele comportamento anômalo que às vezes passaria despercebido por nós, a IA ela consegue detectar de uma forma quase instantânea, justamente por conta de saber trabalhar com essa quantidade de dados, né? Ter essa facilidade. E o atacante também usa IA, como eu mencionei com vocês, né? A gente precisa aprender um pouco sobre inteligência artificial, justamente porque cybercriminosos eles já usam inteligência artificial para aprimorar malwares, para criar phishings ultra-realistas. Então, acaba se tornando uma corrida para ver quem é que tem mais conhecimento, né? Quem é que tem mais domínio sobre o assunto, porque dominar IA já virou um motivo de estratégia, justamente porque a automação é a principal arma. Então, entender isso é importante justamente para a gente estar no nível do nosso invasor, pelo menos. Defesa reativa e defesa versus a defesa proativa. A defesa reativa, ela espera o pior acontecer, né? Ela só toma ação a partir do momento que o pior acontece. Mas como um bom analista, a gente deve focar na defesa proativa, né? Que é justamente a gente tentar prever essa vulnerabilidade antes que ela seja explorada. E a gente consegue fazer isso por meio de inteligência artificial. Redução de falsos positivos, né? Hoje, um dos maiores problemas em ambientes de segurança, né, é o alarme de falsos positivos em rede, justamente porque eles acabam implementando agentes de IA que às vezes não ajudam de uma forma significativa, pois todo momento ele vai estar colocando o sistema em alerta por não saber diferenciar um ruído de um real ataque. Então, a gente precisa, né, esses modelos de agentes inteligentes, eles nos ajudam justamente a filtrar o ruído e focar no que realmente representa um perigo real na rede naquele momento, né? Tem o tempo de resposta, que é o MTTR, que é um tempo de resposta crítico, visto que trabalhar com redes, a gente está falando de tráfego a todo momento. Então, é um ambiente crítico. E enquanto um humano, por exemplo, demora muito para executar um log, para estar classificando determinado log como uma possível ameaça, o modelo de machine learning ele consegue fazer isso de uma forma mais rápida e a gente acaba isolando logo a máquina, né? Por saber que está havendo algum ataque, visto que já vai haver a detecção. Então, esse tempo de resposta ele é reduzido justamente porque o aprendizado de máquina ele vai contribuir para esse monitoramento em tempo real. O papel da automação, né? A gente consegue automatizar tarefas repetitivas e liberar os profissionais de segurança para repensar e estrategicamente sobre futuras possíveis estratégias. É importante a gente, quanto analista de redes, assumir esse papel justamente para mostrarmos que a gente entende o que está acontecendo com a rede, não apenas utilizar o CALI, detectar e mostrar o uso de ferramentas, porque isso um analista de rede não se resume apenas a isso, mas sim aquele que consegue mostrar o problema e consegue resolver esse problema de uma forma simples e conseguir comunicar isso, né, de uma forma simples também. Transicionando para a inteligência artificial, né, após a gente já compreender, né, que nosso ambiente atual ele requer que a gente aprenda inteligência artificial, a gente vai a partir daqui observar, né, como é que a inteligência artificial ela vai se comportar em ambientes de segurança e como é que a IA ela se diferencia de ferramentas comuns de segurança. Então, falando agora mais um pouco sobre fundamentos de inteligência artificial, machine learning e deep learning. O que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é um campo
né, da computação que busca justamente simular a inteligência humana e, a partir dessa simulação, tomar decisões baseadas em dados. Então, correlacionando isso com segurança, isso significa que a gente vai estar criando sistemas inteligentes, sistemas, né, que vão conseguir aprender, sistemas que vão tomar decisões e fazer isso baseadas em coletas de dados pela rede. Então, a gente vai estar treinando nossos agentes baseados justamente em casos de rede que a gente vai ver ao decorrer do curso. Tem o aprendizado de máquina, né, que é um subcampo da inteligência artificial, é uma vertente. E nessa vertente, né, foca justamente em algoritmos que aprendem a partir de dados. Então, a partir desse momento, a gente vai estar observando com maior cautela, né, sobre como é que esses algoritmos eles funcionam. Porque, em vez da programação, né, a gente vai estar observando como é que esse algoritmo ele descobre esses padrões sozinhos. E a partir desse aprendizado, né, como é que eles vão ser treinados e corrigidos para entregar um comportamento cada vez mais sofisticado. Então, imagine o machine learning como como ensinar, por exemplo, um aluno por meio dos exemplos, né? A gente vai corrigindo, a gente vai mostrando os casos como devem ser, né? E a partir disso ele vai aprendendo. Então, em vez da gente estar dando essas regras prontas, mostrando milhões e milhões de dados de rede, o algoritmo ele vai aprender sozinho e a identificar o que é um ataque, né? Então, é a correlação com segurança da informação. Tem um aprendizado profundo, né? O aprendizado profundo é uma sub-área do machine learning, né? O machine learning é uma sub-área da IA e o deep learning é uma sub-área do machine learning. O deep learning, ele vai simular o cérebro humano. Como assim? Ele vai utilizar redes neurais artificiais inspiradas no mesmo. Então, ele é adotado muito em casos de problemas que são complexos de resolver, né? Como, por exemplo, o reconhecimento de imagem ou a detecção de uma intrusão em tráfego criptografado. Então, imagine que o Deep Learning é a versão do Prime, em versão expert, né? O Prime inspirada no cérebro humano, porque ela é usada justamente para problemas mais complexos, problemas mais difíceis. Então, é dentro dela que a gente vai, né, conseguir trabalhar coisas mais complexas dentro da parte de segurança. Falando agora um pouco sobre algoritmos supervisionados. Algoritmos supervisionados, gente, trabalham com dados rotulados, né? Dados rotulados, eles são dados que têm como eles já falam, né? Eles têm um rótulo. Eles sabem o que são. Então, o objetivo desse modelo é aprender justamente a mapear essa relação entre esses dados para prever os resultados em novas situações, né? Aí eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de algoritmos supervisionados. Tem o Randall Forest, né? Que ele é ótimo para alta precisão e tem resistência ao overfit. Overfit, eu vou falar um pouco mais na frente, mas é quando o modelo ele aprende demais. Então, esse tipo de algoritmo ele é usado justamente em detecção de intrusão em rede, né? Eu tenho um projeto no GitHub, vou disponibilizar para vocês visualizarem depois. Nesse projeto, eu criei um algoritmo baseado... Eu treinei um algoritmo baseado em Randall Forest para estar justamente detectando o nível de segurança de uma rede e trazer, né, e tudo, como é que está o nível de segurança na rede, se está alto, se está baixo, o que é que ocorre. Tá travando muito, vocês estão me ouvindo? Na verdade, professora, dá para ouvir, mas ela está cortando, vira e mexe. Corta.
então deve ser problema na conexão. Eu tô gravando a aula, né? Mesmo que vocês não consigam ouvir agora, vocês estejam com cortes, eu tô gravando a aula e eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje, tá bom? Ok, professora. Dando continuidade, tem esse segundo algoritmo, que é o SVM, que ele serve justamente para encontrar a linha tênue entre o que separa o que é seguro do que é perigoso em ambientes críticos, né? Em ambientes de alta dimensão. Então, ele é usado justamente para detecção de malware, né? Encontrar se há algum dispositivo na minha máquina que comprometa, algum software malicioso que comprometa todo o funcionamento da minha máquina. Então, esse SVM e o Random Forest são algoritmos supervisionados. Eles vão aprender a partir de dados rotulados que vocês usarão para treinar esses devidos algoritmos. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Certo. Vou avançar agora falando sobre algoritmos não supervisionados. Esse tipo de modelo, gente, ele recebe dados sem rótulos, então já é totalmente diferente do supervisionado. Se no supervisionado vocês tinham dados rotulados, aqui vocês trabalharão com dados não rotulados. E a partir desses dados não rotulados, o algoritmo ele vai tentar encontrar padrões ocultos sozinho, né? Ele vai estar tentando encontrar padrões a partir daqueles dados não rotulados. Então, ele consegue entregar para nós uma detecção de padrões que geralmente eles são padrões ocultos. E é ideal para a gente descobrir, por exemplo, quando um ataque ele não foi catalogado por ninguém. E esse tipo de algoritmo ele é usado justamente para a gente estar descobrindo esses padrões ocultos entre dados, né? Para mostrar para vocês, eu trouxe o Camins, que é um dos algoritmos mais comuns, que é o algoritmo por agrupamento. Esse tipo de algoritmo ele busca agrupar dados em um número K de grupos pré-definidos pelo usuário. Então, antes da gente treinar o nosso modelo, a gente vai pré-definir quantos grupos, né, devem ter dentro da minha base de dados. E a partir disso, ele vai ser usado, né, justamente para algoritmos de segmentos de rede ou para analisar o tráfego de uma rede, né? Então, o Caminhos ele tem essa funcionalidade. E tem o DBScan, que esse tipo de algoritmo ele busca agrupar, né, baseado em densidade, né? Então aqui ele já agrupa quando, por exemplo, há um amontoado de dados aglomerados em um determinado ponto. E ele permite essa detecção de grupos irregulares justamente, né, porque ele vai estar baseando essa busca em densidade. Então ele é ótimo para a gente estar detectando esse tipo de anomalia. O aprendizado por reforço, nesse tipo de modelo, é através de tentativa e erro, né? Então, através desse tipo de modelo, eu acabo recebendo recompensas, eu entrego recompensas para o meu algoritmo quando ele tem um acerto e quando ele tem um erro, né, a gente ajusta, né? Então, o objetivo aqui é maximizar a recompensa total ao longo do tempo. E esse tipo de aprendizado por reforço, ele é usado em simulações de defesa de rede, onde, por exemplo, o sistema ele vai aprender a se reconfigurar sozinho, né? Então, mostrando para vocês, eu trouxe 3 exemplos de algoritmos por reforço. Tem o K-Learn. O K-Learn, ele é o agente que mantém uma tabela que diz qual é a qualidade de cada ação em cada estado, né? Esse tipo de aprendizado por reforço,
ele justamente é utilizado nesses ambientes para a gente estar reforçando quando uma determinada quando o meu agente executa uma determinada ação de uma forma correta. E quando ele executa, a gente meio que dá uma recompensa para o sistema, né? E tem o Deep Networks, que permite que a IA lide com problemas complexos, onde existem trilhões de estados possíveis. Tem o algoritmo, o DDPG e o PPO, que é um algoritmo moderno usado justamente para tarefas que exigem decisões muito precisas e contínuas. Então, esse tipo de aprendizado por reforço, aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado, vocês não vão estar implementando às cegas. Vocês vão analisar o que é que a situação pede e, a partir dessa análise, vocês vão estar escolhendo o algoritmo que vocês vão estar trabalhando dentro daquele ambiente. O ciclo de vida do Machine Learning e segurança da informação, né? Então, vocês sabem que o processo todo envolve essa parte de coleta, de limpeza, treinamento do algoritmo, o teste e o deploy. Então, é essencial vocês não pularem nenhuma etapa, justamente porque uma etapa vai segmentar a outra. Se, por exemplo, houver falha, por exemplo, na parte de limpeza, isso vai comprometer todo o treinamento do meu algoritmo. Então, por exemplo, se os dados forem ruins, então a segurança provavelmente do modelo vai ser ineficaz, justamente porque precisa haver essa curadoria, né, de uma forma contínua. E esse processo precisa ser seguido. Então, o ciclo de vida do Machine Learning, ele envolve justamente esses 5 pontos, e esses 5 pontos são cruciais para sustentar, né, esse aprendizado de máquina. Bom, falando sobre features para vocês, features são os atributos, né, que a gente fala dentro do mundo de IA. E os atributos, eles são características que a inteligência artificial estará analisando, né? E a partir dessas features, por exemplo, elas podem ser o IP de origem, o tamanho do pacote, o tamanho do protocolo. E escolher essas features de uma forma precisa vai justamente contribuir para o acerto do trabalho do analista, porque vai garantir que o trabalho com esses dados seja diretamente relacionado com o devido segmento ou o devido objetivo da minha aplicação, né? Então, é importante vocês escolherem bem os tipos de atributos que vocês vão estar escolhendo para estar sustentando, né, o aprendizado da máquina. Falando agora sobre a generalização e o overfit, né? É um bom modelo. A gente sabe que ele precisa de dados novos para ele estar aprendendo continuamente, para ele aprender novos padrões. Mas a partir do momento, por exemplo, que ele demorar demais com dados de treino, né? Ele vai falhar também, por exemplo, quando ele enfrentar um ataque real. E é interessante vocês também darem atenção caso o modelo ele aprenda demais. Como assim? Caso ele aprenda tanto e vai saber só aquela forma, ele não vai conseguir diferenciar quando, por exemplo, haver um ataque com desvio de um padrão, né? Porque o algoritmo vai estar sendo treinado demais. Então é interessante a gente dar uma atenção nessa parte de generalização e overfit. A importância, né, da validação. Sempre que a gente separa uma parte dos dados, né, sempre que a gente tem um determinado dataset disponível, a gente separa uma parte deles para a gente fazer o teste do modelo, né? Porque a gente nunca vai usar os mesmos dados do treino para estar fazendo esses testes, justamente porque isso vai acabar mascarando e a gente não vai saber se o nosso sistema realmente é eficaz, né? Então é interessante vocês terem dados para treinamento, mas separar uma parte desses dados justamente para usar em testes, né? Para a gente estar vendo se o nosso sistema ele vai ser eficaz, se ele vai se tornar adequado, se está sendo tudo aquilo que a gente está querendo que ele resolva, né? Falando sobre IA e processamento de linguagem natural,
Processamento de linguagem natural, gente, ele é usado mais para essa parte de análise de logs, escritos e chat, né? Então, quando a gente entende a intenção por trás dos comandos de texto em um terminal de um script malicioso, né? A gente entende que tudo aquilo que foi usado, né? É processamento de linguagem natural, né? Então, isso se relaciona diretamente com segurança da informação, porque aí a gente vai entender qual de fato é a finalidade por trás do meu código, por trás do meu script. A gente vai saber de fato o que é que está acontecendo, né? Usando NLP. Sobre visão computacional, né? Visão computacional, embora a gente não seja tão comum em ambientes de rede, mas é utilizado para segurança física e reconhecimento de padrões, né? E conhecimento de dashboards complexos. Então, por meio da visão computacional, eu consigo identificar anomalias visuais em gráficos de tráfego. Então, ele é usado para essa parte mais física, né? Essa parte de, por exemplo, detecção de rosto. Quando eu passo por uma catraca que detecta meu rosto, eles estão utilizando visão computacional para estar mapeando os pontos do meu rosto, né? E isso é inteligência artificial puramente, porque vai estar aprendendo com aqueles padrões, né? Então, nessas situações, há casos de visão computacional, né? São casos que ocorrem. Sobre modelos preditivos, né? A predição, ela tenta dizer o que é que vai acontecer a seguir, né? Modelos preditivos têm essa finalidade. Então, se o comportamento de usuário começa a mudar, o modelo ele pode prever que aquela conta ela foi sequestrada antes mesmo do dano ocorrer. Então, quando o modelo preditivo ele é empregado assim, né, ele consegue evitar muitas vezes que a catástrofe aconteça, pois ele vai estar tentando sempre entender o próximo passo a ser seguido. Ética e viés na IA, né? Modelos eles podem herdar preconceitos dos dados. A gente sabe que ainda há um viés muito grande, né, dentro do mundo da IA. Ele interliga muitos estereótipos a esse viés algorítmico. Então, a gente deve garantir que nossos sistemas de segurança eles sejam sempre justos e não discriminem o tráfego legítimo de certas origens injustamente. Então, é importante sempre ter esse monitoramento humano, né? Apesar da IA automatizar muitos processos, sempre deve haver uma curadoria humana justamente para a gente manter essa ética, né? E ter esse viés integrado em ambientes controlados de IA. Então, por que a gente vai trabalhar com Python, né? A partir desse módulo do curso? Porque o Python é a linguagem que é a linguagem das IAs, né? É a língua franca das IAs. E por haver também uma sintaxe seca, né, e direta. Então, isso acaba tornando um ambiente de segurança perfeito para esse desenvolvimento de projetos, justamente porque ele consegue reduzir, tem uma redução de texto, né, uma redução visual muito grande em comparação com outras linguagens, e também por conta dessa sintaxe direta, né? O código ele trabalha diretamente no terminal. Então há uma interpretação mais direta e clara, né? Relacionado com outras linguagens. Então, falando um pouco sobre ferramentas e bibliotecas, né? No Kali, gente, já vem com Python integrado, né? Mas vocês precisam saber como é que vocês vão gerenciar os ambientes das suas devidas bibliotecas, né? E os ambientes de teste. Então, a gente vai usar o pip e ambientes virtuais para não estar desestabilizando o sistema operacional de vocês. Falando rapidamente sobre as principais, né, ferramentas que a gente vai estar utilizando em relação a bibliotecas, tem o Scikit-learn, que é a biblioteca principal para o Machine Learning clássico, né? Porque essa ferramenta, ela pode parecer simples, mas ela oferece análise de dados e mineração de informação com segurança.
Então, ela a principal ferramenta para criar justamente modelos que vão encontrar intrusos na minha rede, né? A gente vai estar utilizando essa biblioteca. A biblioteca Pandas, ela permite que a gente trabalhe manipulando dados com tabelas de logs como se fossem super planilhas. Então, é essencial para, por exemplo, limpar os dados brutos que saem das ferramentas do Kali, funcionando como se fosse uma super planilha para a gente, né? Para organizar os registros, os logs, todos da minha rede. Tem o NumPy. O NumPy, eles são representados com vetores matemáticos, né? E o NumPy permite também que a gente faça cálculos complexos em alta velocidade, processando milhares de pacotes por segundo. Então, ele cuida dessa matemática pesada por trás dos dados e ele faz tudo isso com uma alta performance, né? Entregando numa velocidade quase instantânea. Tem a visualização com Matplotlib e Serburn, né? Como vocês sabem, vocês, como analistas de redes, vão precisar estar documentando todos os resultados, documentar todo o mapeamento que vocês fizeram. Então, vocês vão estar utilizando essas duas bibliotecas para estar construindo gráficos, construindo dashboards interativos então, essas bibliotecas vão ser usadas justamente para criar essa parte visual, né? Esses mapas, esses gráficos, na quais vocês vão visualizar onde os ataques estão acontecendo. Tem o escape. O escape é uma ferramenta que ela vai manipular pacotes de rede, né? E a gente vai estar utilizando ela justamente para enviar dados reais para nossos modelos de IA testarem as suas detecções. O TensorFlow e o PyTorch, né, que são ferramentas de Deep Learning. Embora a gente não vá trabalhar tanto com elas, eu achei interessante mostrar para vocês, porque elas são usadas justamente para criar essas redes neurais mais avançadas, né? Como eu já falei anteriormente sobre Deep Learning. E elas aplicam-se justamente em ambientes de rede por ajudar na análise de tráfego criptografado. É uma coisa mais complexa, mas se vocês forem dar seguimento nesses estudos, vocês vão se deparar com essas duas bibliotecas em constância, quando for se tratar de problemas muito complexos. Falando sobre o Jupyter Notebook, né? Ele permite a gente misturar o código. Ele não é uma biblioteca do Python, mas ele é uma ferramenta muito útil que vocês podem estar utilizando na parte de análise de vocês, porque é uma ferramenta de documentação que vocês podem usar para estar registrando os experimentos de segurança, né? De uma forma controlada. Então, é uma opção para vocês estarem adotando, né? Se vocês quiserem praticar essa parte de segurança num ambiente mais seguro e controlado. E falando sobre a segurança das bibliotecas, é interessante vocês sempre verem a procedência dessas bibliotecas quando vocês forem instalar nos seus ambientes virtuais, justamente porque usar bibliotecas de fontes que não são confiáveis, isso pode quebrar o sistema de vocês, né? Vocês sabem que vocês vão estar lidando com vulnerabilidades. Então, nada mais conciso, né, do que vocês verificarem se o que vocês estão colocando dentro da máquina de vocês vai aumentar essa vulnerabilidade, né? Então, é importante vocês terem essa segurança, né, terem esse pensamento. A configuração do ambiente de desenvolvimento Python. Eu vou agora compartilhar minha tela de uma outra forma aqui. Eu já abri meu Kali aqui, deixei antes da aula. Né? Então, falando um pouco sobre o Python e o Kali, né? Embora a gente já saiba que venha ferramentas prontas dentro do Kali, né? O Python ele permite a gente criar nossas ferramentas, né? E personalizar elas, sem que a gente precise necessariamente assinar alguma coisa ou ter que confirmar algo, porque a ferramenta vai ser nossa, né? Então, ele permite a gente criar dentro do ambiente. Então, eu vou estar verificando com vocês aqui. Vocês podem estar verificando depois na máquina virtual de vocês, né?
vou mostrar para vocês a versão do Python que está aqui no meu Kali. Né? Eu tô com o Python 3.13, né? É uma versão atual, é comum. Vou fazer o pip aqui. Aqui retornou. Eu dei atualização usando o meu pip, né? E falando agora, vocês nunca devem instalar também bibliotecas de IA diretamente no Python, porque, como eu falei, né, anteriormente, isso pode quebrar o sistema de vocês, né? Então, eu vou criar um ambiente aqui, suporte do Venv, porque eu não criei nenhum ambiente virtual ainda. Então, eu vou dar um sudo apt update e um sudo apt install Python 3 Venv. Eu vou dar minha senha e a partir disso, como vocês estão vendo, o meu pacote de dados ele vai ser baixado, né? E o pacote de atualizações do Python também. Isso vai demorar aqui um pouco, né? Como vocês estão vendo. Mas aqui, no caso, vocês não podem pular essa parte, porque é onde o sistema de vocês ele vai receber atualizações e a partir dessas atualizações na quais vocês vão estar trabalhando, né? Notem que aqui também eu criei um ambiente virtual para estar executando essa atualização, justamente porque eu não quero que o meu sistema futuramente quebre ou que prejudique o meu sistema nativo, né? Então, eu tô só esperar aqui terminar de atualizar para criar o ambiente, né? Bom que foi, achei que não demorou tanto. Pronto, atualizado. E agora eu venho com o comando Python 3 M. Vou estar criando meu ambiente virtual agora. Ambiente criado, agora eu vou ativar ele. Gente, outra coisa, não sei se vocês perceberam quando vocês instalaram o Kali de vocês, mas as teclas elas não são o que são. Então, por exemplo, 2 pontos aqui, em cima da tecla 2 pontos onde eu consigo colocar barra. Então, a prática, né, que vocês vão fazer é que vai, né, entregar depois familiaridade com o teclado, mas só falando, porque o Linux ele tem dessa também. Pronto, ambiente criado, né? Eu já atualizei meu sistema. Vou dar uma limpada aqui no meu terminal. E agora, né, a gente vai instalar o kit. Aqui vocês observam que eu numerei tudo, as bibliotecas que eu vou estar usando dessa vez, né? E a gente vai utilizar o NumPy, o Pandas, o Skitlearn e o Matplotlib. Deixa eu só colocar aqui.
houve um erro aqui. Essa distribuição provavelmente não tem essa biblioteca, mas instalou as demais. Depois eu vou estar verificando aqui. Deixa eu ver se eu consigo instalar de forma manual. Essa biblioteca, a Matplotlib, ela não aceita, né? Bom que eu já errei aqui ao vivo com vocês. Ela não aceita ser instalada com as demais bibliotecas. Ela deve ser instalada de uma forma isolada. Então, vocês já sabem, quando vocês forem fazer o pip na máquina de vocês façam até o skitlearn, porque o Matplotlib ele não permite que a gente instale em conjunto com as outras bibliotecas. Vocês viram agora que eu já instalei o nosso kit, né, como analistas. E a partir daqui vocês vão escolher se vocês vão querer trabalhar com o Jupyter Notebook para estar implementando nos ambientes de segurança ou vocês vão utilizar o VS Code, né? Mas a partir daí eu deixo a escolha, né, a caráter de vocês. E eu coloquei essa atividade aqui para justamente a gente estar validando essa configuração e executar, né, o famoso Hello World. Todo programador deve executar isso para quando vai estrear uma linguagem. E vocês vão importar apenas as bibliotecas que eu mostrei para vocês, né? Com a versão instalada. Eu vou disponibilizar esse código aqui, né? Essa atividade eu vou deixar para vocês executarem. Não precisam me entregar, tá? É só caso vocês realmente quiserem fazer testes em rede, né? Se fazerem estudos direcionados a essa parte de segurança. Bom, gente, esse foi o fim da aula de hoje. A gente aprendeu muita coisa.